Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Alan. É um prazer enorme estar aqui com vocês e uma honra muito grande poder estar dividindo um pouco essa parte da talentos grisalhos, longevidade, que eu já vi aqui isso. Mas o meu currículo, Carlos, como você falou aí, ele é muito profissional e eu gosto de me mostrar assim, quem sou eu realmente. Eu sou um pai orgulhoso, então estão meus filhos aí. Sou um filho orgulhoso também, está minha mãe aqui no cantinho esquerdo. Tá? A minha mãe aqui está com 93, acabou de fazer 94. Então, sou um pai orgulhoso, sou um filho orgulhoso. Meu hobby, eu gosto muito de viajar, compartilhar. Tive a minha vida e a minha carreira na IBM, eu digo que foi uma empresa onde eu fiquei quase 40 anos, mas eu vivi várias empresas dentro de uma empresa só. Foi só um CNPJ, mas eu tive a oportunidade de conviver com grandes talentos, com grandes mestres e aprender muito. Então, a IBM realmente foi uma escola para mim a vida inteira e eu tive a oportunidade de participar de vários departamentos, vários CNPJ dentro do mesmo. E a minha praia é o Rio de Janeiro. Eu sou carioca, tudo, na minha época não tinha playground, então tudo que eu tive que aprender na vida, eu tive que aprender na praia, e a praia continua sendo a minha praia. Eu brinco aqui muito com o pessoal que a praia continua sendo minha praia. Então, esse slide aqui é quem eu sou. Um cara que gosta de viajar, gosta de compartilhar, tem um amor muito grande pela minha família, tem um amor muito grande pelo meu cachorrinho, agora já tem nora também na parada. Então, esta é a minha vida, este é o Nelson Fernandes, que eu vou tentar compartilhar alguma coisa com vocês agora. Então, eu queria começar numa brincadeira aqui com vocês, que eu estava falando até com o Sidney, que nós fizemos um teste aqui, porque eu não queria passar vergonha aqui para vocês aqui do Rotary, passar vergonha, começar a apresentação e não entrar nada. E eu estava fazendo uma brincadeira com o Sidney e com o Alan, e fui convidado para a festa de 90, eu acho que 90 ou 95 anos do Sidney. Então, a gente já estava projetando ali como é que ia ser a festa, já que nós vamos falar de longevidade, como é que ia ser a festa, ou como é que vai ser a festa do Sidney de 90 e 95 anos. Ele falou que vai ter uma discoteca, ele quer anos 60, ele quer muita animação, ele vai ter um monte de amigo em volta, porque todos são mais novos do que ele, então ele vai ter muitos amigos. Eu ainda brinquei com ele, mas Sidney, e as perninhas? Mesmo sentadinho eu vou me divertir. Então, essa é uma provocação que a gente fala muito. Obrigado, Sidney, obrigado pela oportunidade de brincar com você logo no início. Mas isso quando a gente fala de longevidade, a gente fala disso. Né? Nós estamos preparados, né? Nós vamos viver até os 90, 95, até os 100 anos, ou até os 100 e poucos anos. Nós estamos preparados para isso? Então, eu queria começar a fazer uma reflexão com vocês. A visão antiga dos filósofos, eles dividiam a idade em 3 idades. A primeira idade é a idade do aprender, era do 0 aos 25. Você aprendia a andar, a falar, você aprendia a estudar, a fazer arte, a se divertir, a namorar, a fazer uma série de outras coisas, mas você aprendia. Do 0 a 25 era a idade do aprender. A segunda idade, e eles começavam a falar naquela época, era dos 25 aos 50. Então, eles dividiam em 25 anos. 25 a 50 era a idade do construir, conquistar. Você construía uma carreira, construía uma família, você conquistava credibilidade, você conquistava relações, e você, ao mesmo tempo, se preparava para o futuro. Então, você estava se preparando para aqueles famosos 4 capitais que a gente fala, né? Que é saúde, é dinheiro que você precisa ter, é amigos que você precisa ter, que não adianta nada você viver isso tudo sem ter amigos, sem ter dinheiro, sem ter uma saúde exemplar, e o social, para que você possa ter os 4 capitais. E a terceira idade, ela começava naquela época a partir dos 50. Então, a partir dos 50 em diante, já começava a ter mais respeito ao lazer. Eu quero curtir mais a minha família,
eu quero ter mais prazeres, eu quero curtir mais o meu vinho, eu quero... Então, você já começava o lazer, a família, e naquela época a palavra que eles mais usavam era usufruir. Pouco se discutia naquela época se você ia viver mais de 60 anos, porque a idade média naquela época era muito baixa. Se você pega a idade média, na época dos filósofos, que a gente está falando aqui, é 40 anos. Né? Se você pega o Brasil, eu vou falar um pouquinho, o Brasil, em 1950, a idade média era 40 e poucos anos. E depois a gente teve uma nova visão dos filósofos. Aí eles diminuíram um pouquinho para fazer um ajuste. Eu botei uma fotografia aqui de 3 filósofos, mas são vários, né? Eu só peguei essa aí porque essa aí eu consegui mais fácil. Mas a primeira idade continuam a aprender. Só que eles reduziram do 25, como tudo, o pessoal está aprendendo tudo mais cedo, né? Tudo está muito acelerado, o pessoal diminuiu, os grandes filósofos diminuiu de 0 a 20 anos a idade do aprender. A segunda idade, eles fizeram um jeitinho brasileiro para a segunda idade, e depois foi copiado. A Organização Mundial de Saúde também adotou algo parecido, ou eles adotaram alguma coisa parecida com a OMS, que ele fala dos 20 aos 40 é a idade do construir, dos 40 aos 60 é preparar o futuro. Então, eles já dividiram, né, a segunda idade em 2 etapas, dos 20 aos 40, que eles anteciparam, dos 40 aos 60. Mas a terceira idade continuou a mesma coisa, só que eles falaram, não é mais 50, é 60. Então, a terceira idade começaria aos 60, tanto que alguns municípios, alguns estados, já dão aquele cartãozinho de idoso para quem tem mais de 60 anos aqui no Brasil. Né? Teve uma época que era 65, eles anteciparam para 60 anos. E 60 aos 75 seria usufruir, lazer, família. E a grande dúvida, mesmo dos filósofos, assim, caramba, e depois dos 75? Qual será a motivação? Qual será a definição? E isso é uma boa coisa que nós podemos trocar no final da palestra. A gente pode trocar um pouco de informação. Qual seria a definição da quarta idade? Porque ela existe, ela já existe. A minha mãe está com 93, então ela já faz parte dessa quarta idade, porque a partir dos 75 você tem uma nova visão. Então, depois nós vamos fazer essa discussão, mas aqui eu estou fazendo uma comparação da visão dos filósofos para a visão atual. Aí eu queria dar uma visão para vocês mundial. Então, a gente saiu dos filósofos, agora vamos para a realidade. Vamos para real life, como a gente fala. Hoje nós somos o quê? Quase 8 bilhões de habitantes. 7,7, esse dado aqui está atualizado. 2 bilhões desses 7, ou quase 8, está de 0 a 15 anos. 700 milhões, né, tem mais de 60 anos. E olha a diferença, 1,4 bilhões tem 55, mais a partir de 2030. Então, você vê que vai dobrar, né, em basicamente uma década, a quantidade de 55 mais. Eles diminuíram, não é mais 60, e vai dobrar em uma década para 1,4 bilhões de habitantes. Isso é estimativa. Os países com mais idosos, é claro que é Mônaco, Japão, Alemanha, Itália, Grécia, esses são os países onde você hoje já tem, em alguns desses países, você já tem taxa, né, negativa, né, de natalidade. Então, são países que estão muito idosos. E o Brasil? O Brasil já tem uma particularidade muito grande. O Brasil, em 2 décadas, o número de idosos vai dobrar. Então, a festa do Sidney lá vai ter gente pra caramba. Os 95 anos vai ter muita gente, porque essa população vai dobrar. A população 60 mais vai dobrar no Brasil. Então, a festa lá que o Sidney vai montar, novamente, Sidney, eu agradeço aí deixar eu estar usando essa brincadeira, a festa dos 95 dele vai bombar, vai ter um monte de gente, porque nós vamos dobrar a quantidade de idosos no Brasil. E em 15 anos será muito maior
do que de 0 a 15. Então, essa é uma visão da longevidade a nível mundial. Agora, vamos falar em valor, né? Porque quando eu vi a foto de vocês aqui, a imagem de vocês, eu já vi maduros em valores, né? Pessoal, nós já somos a terceira economia mundial. Os 55 mais, os 60 mais, já contribuem financeiramente, é a terceira economia do mundo. Os valores estimados hoje dos 60 mais estão em 20 trilhões de reais, atualizados com a taxa do dólar do mês passado. A população de 1 bilhão de consumidores 60 mais pedindo higiene, beleza, alimentação, cuidados com a saúde, lazer, mobilidade, turismo, agora um pouco reduzido por causa da pandemia, moradia, segurança, moradia exclusiva para 60 mais, segurança exclusiva para moda, publicidade. Hoje tem mais solicitação de modelos 55 mais do que jovens nas passarelas. É uma coisa interessante, eu vou mostrar para vocês. E no Brasil? No Brasil, inclusive eu estou botando a fonte aqui embaixo, em azulzinha está a fonte dessas informações. No Brasil, o valor de mercado é 1,6 trilhão de reais. Então, nós estamos falando de uma economia no Brasil fortíssima. Em 2 décadas, nós vamos dobrar, financeiramente, nós vamos dobrar. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais dependendo da renda do idoso nessa manutenção da economia madura. E só para dar uma ilustração da pirâmide etária brasileira, vocês certamente já sabem disso, a gente está falando aqui, estão vendo o cursor, em 1980, né, nós tínhamos ali, era uma pirâmide, né, e a pirâmide etária brasileira hoje, nós estamos falando lá, olha do crescimento aqui, da faixa dos 50 a 54, como é que está crescendo e engordando, tomando corpo, está aparecendo a minha barriga, né? Ela só cresce, eu era sequinho, era todo malhadinho, tanquinho, e a idade foi chegando e eu fui embarrigando aqui, e a nossa pirâmide etária está assim. E a gente, quando fala de pirâmide etária, e a gente fala um dado curioso, né? A nossa faixa etária, que é os 60 mais, é a faixa etária que continua crescendo, porque todas as outras 50 mais, 40, 50 menos, 40 menos, 20 menos, está diminuindo. A única faixa etária que aumenta é dos 55 e 60 mais. Aqui um outro dado, que em 1960 nós éramos 6, né? Então o censo que foi feito na época, nós éramos 6 habitantes ou por família, e hoje, em 2020, dados recentes, a média é 1,5. Então, você vê o que aconteceu de 1960 até 2020. E aqui um outro dado impressionante. Em 1950, quando eu nasci, a faixa de idade, ou a média de idade do brasileiro, ficava entre 46, eu até dei uma ajustadinha para 47, mas era 46 e poucos anos. A média em 1950, quando eu nasci. Hoje, a média é 77. É 77 alguma coisa. Eu ajustei para baixo. Então, você vê que nós ganhamos mais 30 anos. Mas isso não quer dizer mais 30 anos de velhice. Nada disso. Nós ganhamos mais 30 anos de vida. Então, esse é um resumo, que a gente tem que começar a olhar a longevidade como uma grande oportunidade, porque nós vamos viver mais 30 anos do que quem vivia em 1950 e vamos viver bem. É esse o objetivo. E nós vamos falar um pouquinho, dividir com vocês alguns dados atuais. O fenômeno dos smartphones, que foi iniciado em 2007 pelo Steve Jobs, que colocou lá o iPhone na nossa mão. Basicamente, hoje, você tem o mundo inteiro na sua mão. Você tem aparelhos aí com capacidades
sensacionais. Você consegue pesquisar tudo, qualquer dúvida, qualquer dado, você vai lá e você pesquisa e a resposta vem em milissegundos. São 10 mil milissegundos, alguma coisa parecida vem a resposta. E o que vai acontecer? A computação quântica está chegando. Já foram entregues 2 ou 3 computadores, comercialmente falando, com computação quântica. Então, a computação quântica vai dobrar a capacidade de processamento. E a conexão 5G e a 5G Plus, inclusive já estão pensando até na 6G, mas a 5G e a... Já estão pensando? Não, já estão estudando a 6G. A 5G e a 5G Plus, junto com a computação quântica, vão transformar tudo do jeito que nós temos hoje. Aqui do lado, eu estou mostrando aqui o que acontece em 1 minuto na internet. Esse dado também está disponível. O que acontece? Você tem, em 1 minuto, 4 milhões de consultas, 1,3 milhões de acessos no Facebook. Você tem alguns aplicativos, o TikTok, que é novo, tem 1,4 mil downloads por minuto. Então, você vê que, hoje, sem esses 2 recursos, que é a computação quântica, que multiplica a capacidade de processamento, e a conexão 5G, 5G Plus, que reduz o retorno, quer dizer, os carros autônomos vão acontecer, por quê? Porque o retorno de 10 milissegundos ou 1 milissegundo faz uma diferença muito grande, e a 5G vai permitir que isso aconteça. E outro dado muito interessante também, que a gente pode dividir, é a expectativa de vida. A nossa expectativa de vida, ela aumenta perto, não tem um dado muito correto disso, mas perto de 3 meses a cada ano. E a cada ano você está dobrando os conectados. E aí, quando a gente fala de Great Talent, dos talentos grisalhos, o Great Talent precisa entender esse fenômeno. O Great Talent, como a gente já falou, precisa entender e entrar nesse jogo, né? Porque os 60 a mais têm condição de entrar nesse jogo. Hoje nós somos quase 5 bilhões de pessoas conectadas. Das 7,7, ou quase 8, mais da metade já está conectada. Olha a transformação que esses smartphones trouxeram na nossa vida. Olha a transformação que a internet trouxe na nossa vida. Nós temos metade da população já conectada. Mais de 500 milhões de mensagens. Então, você hoje já vê que o mundo está na sua mão. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu estou dividindo com vocês, eu estou em Valinhos, no interior de São Paulo, no quarto do meu filho, com um fundo que é um fundo do Zoom, é uma estante que não é minha, eu posso mudar esse fundo toda hora, eu posso botar praia, eu posso botar vários, e estou conversando com várias pessoas em várias localidades, em várias residências, estou invadindo a residência de vocês. Olha o que a tecnologia fez e está fazendo conosco. Aqui tem um filminho que eu gostaria de dividir com vocês, que é o Tsunami 60+, mas esse filminho é só para a gente dar uma descontraída em tudo que eu falei aqui e a gente depois continua. Você já parou para pensar que sua vida pode estar apenas começando? Desde os tempos das cavernas, lutamos para viver mais. Controle do fogo, domínio da agricultura e união em grandes grupos são algumas das estratégias para domar a natureza e garantir a sobrevivência da espécie. O ser humano cresceu muito além do que poderia imaginar. E não paramos por aí. Estudiosos afirmam que já está entre nós a primeira pessoa a viver 200 anos. Do quê? Estamos prestes a desvendar mistérios sobre o envelhecimento que podem nos fazer atingir idades ainda mais impressionantes. Em pouco tempo, a velhice será a maior fase da vida de uma pessoa. E isso promete transformar desde agora a maneira como nos relacionamos. Mom, and that's crazy. It's one thing to take a class to keep busy, but you can't embark on a giant new career at your age. Why? It's my dream. O tempo esticou. E os maduros são grandes protagonistas do nosso futuro. No Brasil,
64% das pessoas acima de 60 anos continuam sendo provedores financeiros ou afetivos de suas famílias, mesmo depois de aposentados. Isso significa um movimento de mais de R$1 trilhão por ano. Os maduros estão criando uma nova economia, a economia prateada. Em números, ela já representa a terceira maior economia do mundo. A pesquisa Tsunami 60+, inédita no Brasil, revela que os maduros têm renda própria e não só da aposentadoria vivem. Se antes o fluxo natural era nascer, trabalhar, ter filhos, se aposentar e morrer, com a evolução da ciência e da tecnologia, toda esta lógica está prestes a mudar. Ninguém nasce, cresce ou envelhece igual. A diversidade é característica do ser humano e pode ser observada em todas as fases da vida. A geração prateada está em movimento, expandindo sua vida social para muito além da família, amores e amigos de longa data. Cursos, atividades profissionais e diferentes opções de lazer os conectam a novos grupos e todo tipo de conhecimento. Mas uma lição continua temporal. O mais importante na vida é se manter ativo e ter saúde. Hoje, é mais fácil encontrar um avô na academia de ginástica do que na cadeira de balanço. E sim, a geração prateada também não desgruda de seus smartphones. Bom dia! A tecnologia é uma aliada constante no mercado de trabalho, auxílio na manutenção da rotina e combustível para manter a vida em movimento. A sensação de liberdade é uma grande recompensa nessa faixa etária. Bom para se conhecer melhor, expandir as ideias e até explorar outros papéis. Com a maturidade conquistada, muda a relação com as cobranças sociais e com o tempo. Para essa turma, o futuro é hoje. Se queremos uma sociedade sustentável, é preciso transformar nossa visão sobre os mais velhos. A natureza e o conhecimento continuam evoluindo com o tempo. Não seria diferente com as pessoas. Os maduros estão em toda parte, aprendendo, trabalhando, consumindo, vivendo. E podem oferecer uma visão bem mais criativa de nós mesmos. Hey, Gini! É a partir da troca entre as gerações que o ser humano vai se desenvolver ainda mais. Ser velho não significa o passado, mas sim o futuro de todos nós. Que tal despertar para esse movimento? Então, vamos continuar, pessoal. E agora nós vamos dividir aqui a palestra em 3 módulos, né? O que a gente fala, o Great Talent nas empresas, né? Então, eu tenho feito, até que esse ano tenho feito menos, mas em 2019 e 2020 fiz muita palestra nas empresas exatamente para poder valorizar um pouco os 55 ou os 60 mais, porque esse desenho que está ali do lado, a nossa carreira ia nas empresas, nas corporações, ela ia até os 55, 60, e eu fui fazer curso de conselheiro no IBGC, tem 10 anos atrás, né, que eu comecei a fazer o meu curso de conselheiro lá no IBGC, foi logo uma das primeiras turmas, mas você via, aos 50 e 60 anos, você tinha um abismo na sua carreira. Por quê? Porque as empresas, né, desde que naquela época, foi um alemão que criou isso no passado, né, foi o Bismarck, lá no passado, em 1880, quando ele criou esse tal, poxa, por que eu tenho que pagar um salário com um cara com mais de 60 anos, se eu pago o mesmo salário para um cara de 20, de 30, e o cara de 60 está meio cansado, porque naquela época, 60 anos, o cara estava baleado,
Foi o primeiro, Bismarck, que criou a famosa Previdência. Põe esses caras em casa, põe eles num aposento lá nos fundos, dá um dinheirinho para eles e eu vou botar alguém aqui. E as corporações começaram a fazer isso, né? Aos 60, 65, tinha alguns órgãos que, inclusive, tinham a famosa expulsória. Aos 60 anos, ou 65, você era obrigado a se aposentar. Você, às vezes, se você era um talento, você era contratado como consultor, mas você era obrigado a sair da empresa, ainda hoje, né? Quem mais sofreu com a pandemia foram os 55 mais, né? Foram os primeiros a sofrer o impacto, né, da perda do emprego, foram os primeiros a sofrer nas empresas com essa motivação, usando várias artimanhas, né? Sangue novo, refresh, qualquer outro nome. Então, eu ia muito nas empresas para quebrar esse preconceito e quebrar esse paradigma que aos 60, 65, 70, você é obrigado a se aposentar, né? Se você é um talento e você quer, talvez você não queira trabalhar mais 40 horas por semana ou 60 horas por semana, mas você pode trabalhar 20, a legislação brasileira já permite isso, que você faça. Outra coisa também, eu trabalhava muito nessas empresas, é como atrair, motivar e reter os seus great talents. Não quer dizer que os grisalhos, né, ou com a falta de cabelo, todos nós somos talentos, mas reter os talentos que você tem, atrair e motivar, e você vê algumas empresas aqui, a Unilever, a Apple, a Gol, que já contratam, tiveram programas, né, de contratação para pessoas com mais de 55 anos. E isso quer dizer o quê? Pessoal, se a turma nova, que é a geração Y, a geração Z, eles querem, olha só, empreender, quem vai tocar o seu business? Quem vai tocar a sua empresa? Tá? Somos os maduros, que podem sim contribuir, porque essa geração ela quer empreender, ela não quer trabalhar. Na minha época, eu fiquei 40 anos na IBM. Se eu falo isso para uma geração Y, o cara me mata, me enforca, me chama de maluco, retardado. Tá? Mas naquela época era o sonho você entrar numa empresa, você viver várias empresas dentro daquela empresa, você crescer profissionalmente, e hoje é totalmente diferente. As empresas precisam criar isso. Tá? Estabelecer regras e procedimentos flexíveis. Tá? Hoje, antigamente, em 2019, a gente tinha essa obrigatoriedade do presencial. Hoje, a tecnologia, né? Inclusive, nós estamos vivendo um problema aí, que é a lei, né, amparada por lei, o famoso home office, né, que você trabalha de casa, mas você hoje já tem flexibilidade para poder trabalhar, não importa se você precisa encarar um trânsito para ir para São Paulo, sair de Valinhos, às vezes para ir para a reunião em São Paulo cedo, né? Identificar nichos de mercado. Então, as empresas também têm que começar a entender que tem, né, olha, uma economia de 1 trilhão, tá? Se você começar a se direcionar para esse público da terceira e da quarta idade. Então, esse é um trabalho do Great Talent nas empresas. Aqui, a gente está falando do Great Talent empreendendo. Somos nós montando as nossas empresas, as nossas startups, né? E eu participo, eu sou membro de conselho de 2 ou 3 startups, participando, né, das startups, ou empreendendo, ou participando do conselho, ou atuando. Dá aquele talento grisalho nas startups, fisioterapias, academias, modelos, eu vou mostrar de modelo aqui, condomínios especializados em 60 mais. Aqui em Campinas tem um condomínio de casas, né? Inclusive o pessoal da Unicamp, tem outros condomínios especializados em 60 mais, 70 mais, 80 mais, com tipos de serviços, né? A gente não está querendo mais playground, né? A turma de 60 mais está querendo mais socialização, a gente está querendo mais uma piscina aquecida para que você, com barras, que você possa fazer os seus exercícios, serviços de apoio, educação, beleza. Então, nós estamos falando no mercado. Está aqui, 4,5 trilhões é o tamanho do mercado a nível mundial.
esse dado também está disponível. Hoje, o Great Talent ele está muito mais maduro para empreender. Antigamente, você se aposentava e você saía, recebia uma indenização da sua empresa, ou mais o FGTS, e você ia, ou aplicava no mercado financeiro, ou você ia montar alguma coisa para se distrair. Hoje, não. Hoje é um business. Empreender é coisa séria. E tem muitas startups de 60 a mais com resultados incríveis, né, no mercado. E o outro tripé... aqui está uma brincadeira que a gente faz, são os modelos, né? Inclusive, essa aqui é a mãe do Musk, o famoso aí. Ela é modelo, ela cobra, é uma das modelos mais caras. E em cima também são os modelos que cobram, né, muito mais do que esses jovens antigamente, esses meninos tanquinhos. Hoje em dia, o grisalho está na moda. E aqui do lado, você vai ver aqui, é um jornal, acho que é lá do Rio de Janeiro, que mostra que era uma velhinha de 40 e poucos anos. Olha só, uma velhinha de 40 e poucos anos. Então, o que a gente fala, o Great Talent hoje, é que ele tem que entender. Pessoal, os humanoides, essa fotografia, inclusive, é da Sofia. Vocês podem entrar na internet e ver Sofia com PH. É um humanoide e ela já tem interação, né, individual e programada por ela mesma. Ela já se programa. Você tem humanoides, robôs, sistemas inteligentes substituindo o humano. Você vê hoje o piloto. Antigamente, para você entrar num avião, né, de guerra, um avião supersônico, você precisava ter 15 anos, né, de aeronáutica, de entender um pouco o que era um avião. Hoje em dia, os melhores pilotos, né, não são, né, de guerra, não são humanos. São drones pilotados por um joystick. Então, você tem sistemas de saúde, você tem muitas coisas aplicadas com o seu DNA, impressoras 4D fazendo o seu órgão na própria sala de cirurgia, você tem diagnóstico, você tem uma equipe de cientistas que começa a desenvolver a inteligência evolutiva, que é aquela que aprende, interage com os humanos e com outras máquinas. Então, ela já começa a fazer coisas por ela mesma. Então, você já começa a ter uma outra geração da inteligência artificial, que é uma geração evolutiva. As casas hoje já podem ser comandadas por voz. Eu tenho aqui, né? Hoje você tem mecanismo, a Alexa troca uma música, como é que está? Você pega no celular, qual foi a taxa do dólar, como é que está o clima aqui em Valinhos, vai chover amanhã. Você hoje já tem interação por voz, tá, de muitos equipamentos, e as máquinas já estão fazendo. Então, o que a gente fala muito? Para que a gente use a nossa experiência a nosso favor. A máquina vai fazer muito melhor do que nós. 24 horas, 7 dias por semana. Então, deixa a máquina fazer o que ela pode fazer. Ela ainda não sabe, ela não tem experiência, ela ainda não sabe, né, coisas de empatia, sentimento, emoção, coisas do coração. A máquina ainda não tem isso. Então, deixa a máquina fazer o que ela faz melhor do que o ser humano e vamos usar a nossa experiência e reaprender a ser humano. Eu acho que nós estamos vivendo hoje uma geração que precisa reaprender a ser humano. Porque a máquina está fazendo as coisas muito melhor, muito mais rápida, na palma da nossa mão e com comando de voz. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas aqui eu vou passar para vocês uma pessoa que eu admiro muito, que é o doutor Alexandre Kalash. Ele foi diretor na OMS, em Genebra, ele é palestrante e ele fala muito sobre o longevidade, e é uma pessoa que eu gosto muito e assisto muitos dos TEDs dele, e inclusive vai ter um TED dele que eu deixei aqui, que o Cláudio vai botar para vocês verem. Ele é um pouco longo, eu não quis colocar aqui na palestra,
mas vocês vão ver que ele tem um TED muito interessante, que ele fala da longevidade e na celebração da vida. Então, ele fala umas coisas muito bacanas, né? Eu peguei aqui, envelhecer para todos. Saber envelhecer é para valente e corajoso. Então, ninguém que fica velho da noite para o dia. Né? Eu, para ir à festa de 95 da minha mãe e os 100 anos da minha mãe que ela vai fazer, eu vou ter vários amigos comigo. Por quê? Porque ninguém fica velho da noite para o dia. A minha mãe, coitada, ela fica muito preocupada, o telefone, ela gasta uma grana de telefone, porque é meio dela de se comunicar com o mundo, porque os amigos, a maioria já se foi, e ela tem dificuldade, e ela liga para os sobrinhos, e ela liga para os primos, ela liga para os filhos, ela vai ligando, porque a forma dela se comunicar com a vida é aquele telefone. E ninguém, eu brinco muito com ela acabou de tomar a segunda dose da vacina lá no Rio. Então, eu estou muito preocupada, ela tem cuidadora e tudo lá. Mas saúde, exercício, exames preventivos, que hoje a medicina da prevenção evoluiu assustadoramente. Hoje, se você tiver um bom programa, né, de exames preventivos, você vive mais de 150 anos. Que estão dizendo isso, não sou eu. Alimentação, hábitos saudáveis, amigos, família. Mantenha e faça novos amigos. É o que vocês fazem no Rotary. Manter e fazer novas amizades. Solidariedade. Diversão. Família. São coisas que a gente começa a valorizar cada vez mais. Né? Quando você quer fazer um aniversário de 90 anos, você quer comemorar com quem? Com amigos e família. Pode botar uma discoteca, pode botar o som que você quiser, pode convidar, dependendo das suas posses, pode convidar o artista que você quiser, para a sua casa, aonde você quiser, mas você vai estar cercado de amigos e família. E você vai precisar deles. Eu estou falando até um pouco devagar. Você vai precisar deles, amigos e família. E aprender sempre. Eu coordeno esse curso de pós-MBA em Trends Innovation, que é a união de duas palavras. Né? Trends, que é predições, né? E inovação. Trends Innovation, que é futuro, tendências e inovação. Porque eu estou sempre aprendendo alguma coisa nova. Estou sempre aberto, porque eu sou muito curioso, sempre aberto para poder aprender. Praticando humildade, que eu não sei tudo. Eu tenho coisa dessa para aprender, e hoje aprendi a beça. Aprender coisas novas, exercitar a mente. E uma coisa que a gente fala, eu vou mostrar aqui, é a química da felicidade. Eu não sei se vocês já viram, mas é a química da felicidade com o que a gente chama de SARD. Eu vou mostrar para você. Exercitar a mente com a química da felicidade. Esse TED vai estar lá no final, tá? O Cláudio me prometeu. O outro TED que eu coloquei, né, é envelhecer é uma certeza, envelhecer bem é uma escolha. É um TED do Abílio Diniz, o TED de São Paulo, foi o primeiro TED que ele fez, tinha 81, 83 anos, e ele estava falando que ele vem se preparando, e ele fala muito bem que o pai dele morreu com 93, a mãe que morreu com 92, mas o DNA não garante a ele que vai viver 90 e tantos anos. Né? Então, ele começou a se planejar, a se conhecer, a aprender, e ele está sempre aprendendo. Então, o TED do Abílio Diniz é um TED muito legal também, porque ele fala algumas coisas com muita sinceridade, né? Desde quando ele era jovem, até a idade de hoje, ele foi pai aos 80 anos, me parece, e é muito bacana ele falar disso, dessa relação dele com o filho mais novo, né? O filho mais novo é mais novo do que o neto dele, quer dizer, é uma coisa sensacional, é uma coisa bacana, e vai estar no final aqui para vocês. E aqui está a química que a gente chama da felicidade. Vocês, não sei se vocês já tinham visto, que é a dopamina, oxitocina, serotonina e endorfina. Essa é
é a química que o seu cérebro produz naturalmente. E aí, do lado da química que a gente pode falar, é as atitudes, as condutas, que a gente chama de as condutas SARD, que é a serotonina, ela produz serenidade, silêncio, sabedoria, sexo, sorriso. E o cortisol produz ressentimento, raiva, rancor, depressão. Então, vamos praticar a química da felicidade. Vamos praticar as condutas S e as condutas A, e vamos evitar as condutas R e as condutas D, porque é isso que vai fazer a nossa vida ficar melhor. Os 55+, o Great Talent, precisa começar a entender essa química da felicidade e ter mais humor, ser mais humorado, ter mais sabedoria, humildade e silêncio. Aqui é uma brincadeira, que a gente faz aqui, isso é do Fórum Mundial. O Fórum Mundial, que é sempre todo início de ano, e eu tiro lá umas passagens. Esse aqui foi do Fórum Mundial de 2020, antes da pandemia. E aí eu pego lá, a Jeanne era presidente da IBM, o Jack da Alibaba, o LinkedIn, o Tim da Apple. Eu peguei algumas frases desses executivos das maiores empresas e da ministra do Trabalho da França, que ela colocou umas coisas muito interessantes também lá em 2020, no início de 2020. Assuma o comando da sua vida. Pare de se achar vítima da globalização, da idade da tecnologia. Pessoal, já estou terminando, tá? 100% dos trabalhos vão deixar de existir. Contrate pessoas inteligentes, conviva com pessoas inteligentes. Você por causa dos neurônios espelho, você é um reflexo das 5 ou 10 pessoas em sua volta. Desenvolva novas habilidades. Lifelong learning. Reaprender a aprender. Curiosidade. Então, tem a brincadeirinha ali da zebra, dá um upgrade na sua vida. Então, esse aqui é uma mensagem desses grandes executivos para que a gente possa refletir e usar no Great Talent. Aqui é outra brincadeira que eu trago para vocês. Você tem até no WhatsApp, tem alguém falando nisso, que a idade mais produtiva do ser humano é entre 60. Isso aí foi uma publicação do New England Journal, não sei se é verdadeira, mas eu aproveitei aqui, que a idade mais produtiva é de 60 a 70. Aí ele dá lá alguns parâmetros, parece que até o Silvio Santos falou isso. A idade média dos vencedores do Prêmio Nobel é acima de 60, das 100 maiores empresas, a idade média dos executivos é 63, das 100 maiores igrejas é 70, e aí ele faz um resumo dizendo que a idade mais produtiva é de 60 a 70 e de 50 a 60. Antes disso, você não está preparado. E agora a gente está chegando a essa conclusão. Quando você chega a 50 anos, você que antigamente já estava entrando na terceira idade, agora você não está nem na metade da sua idade. Então, quando você falava nos filósofos, lá no primeiro slide, que os 50 anos você estava entrando na terceira idade, eu acho que agora, 50 anos, você está entrando na flor da idade, como o pessoal fala. Então, é uma coisa interessante para a gente começar a repensar a partir dos 50 anos. Aqui, eu não sei se vocês sabem também, só para dividir informação, o Roberto Marinho começou a Rede Globo com 60, a Coca-Cola, o John tinha 55, o McDonald's tinha 52, e esse senhor aqui, o Sidney Sheldon, ele era roteirista de Hollywood, mas ele escreveu o primeiro livro dele com 63 anos. E não parou mais, escreveu até morrer. Então, são alguns dados que comprovam que nunca é tarde para você começar alguma coisa. Você começar a escrever um livro, e ele disparou, e escrevia 2 ou 3 por ano, ele disparou e foi o escritor mais lido na última
no último século. Então, aos 63 anos ele começou. Aí, agora, finalmente, estou chegando aqui nas competências comportamentais. Não adianta nada você chegar aos 60 a mais sem se conhecer, sem assumir a sua vida. A comunicação, eu divido a comunicação em duas: a efetiva e a afetiva. Cuide da sua comunicação. A palavra jogada é como se fosse uma pedra. É difícil você segurar. A comunicação efetiva e afetiva. Adaptabilidade às inovações. Entenda que o smartphone, né, e a tecnologia, a computação quântica, o que a gente está falando, blockchain, inteligência artificial, vão fazer parte da sua vida. Então, use o encantamento para isso. Serenidade, paciência, humildade. É claro que o 60 a mais já viveu muito, já tem muita experiência. Então, ele não tem mais aquela paciência. Não, eu já vi isso, eu já aconteci. Não, eu já passei. Não, não é assim. A nossa impaciência. Então, a gente precisa pegar essas competências comportamentais e reavaliá-la. Olha o gráfico da direita. Olha como é que o pessoal está vivendo mais e longe. Mais e longe. Então, nós estamos precisando de paciência, serenidade, humildade, valorizar a amizade, buscar novos interesses, usar a experiência a seu favor, aprender a reaprender. E uma coisa bacana é experimentar a sensação gostosa de fazer algo novo, algo diferente. Fazer até o que eu brinco, quando eu falo nas mentorias, fazer um encantamento, né? Fazer algo diferente, algo novo, algo que você nunca fez. É coisa simples. Né? Faz um encantamento para alguém, uma pessoa que você faz uma surpresa para encantar, faz uma coisa nova para você, pratica alguma coisa nova, vai aprender alguma coisa, quer fazer, vai fazer um doutorado, vai fazer uma pós-graduação, vai voltar a estudar, vai fazer um hobby, um trabalho manual, fazer alguma coisa diferente para você. E aqui, o futuro é agora. Amadurecimento, envelhecimento, seja ele na terceira ou na quarta idade. Crie hábitos saudáveis. Como eu acho que a gente recebe 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, é assim, o Google está baixando uma versão nova do aplicativo, a Apple está baixando uma versão nova do iOS. Aí você vai lá e clica, baixar. Faça isso com você. Atualize aplicativos prazerosos para você. Não é só a Apple, a Google, que manda. O banco também. Hoje eu entrei no banco, seu aplicativo está sendo atualizado. Atualize os seus aplicativos. Aprenda a reaprender. Aprenda a conviver com humildade com os mais jovens. É uma arte poder entender a linguagem dos mais jovens. Mantenha e conquiste novas amizades. Você vai precisar deles na festa de 100 anos. Tenha uma rotina, né, mais favorável a você. Exercícios físicos não é só na academia, mas mantenha uma rotina de exercícios mentais e físicos. Escolha viver bem. Porque é viver bem, né, mais 30 anos. Não é viver velho mais 30 anos. Nós vamos viver, nós estamos ganhando, ou nós ganhamos mais 30 anos de vida. Então vamos celebrar esses 30 anos. Não de aposentado, não de velho, mas 30 anos de vida. E a gente não precisa fazer o que o jovem faz. Você pode se rejuvenescer a cada dia, se você tiver uma decisão de viver bem. Pessoal, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui. Espero
ter alcançado o objetivo aí de falar um pouquinho da minha geração. Né? Eu estou com 70, vou fazer agora, dia 21 de março, faço 71 anos. Nelson, quero agradecer essa excelente palestra. Eu, que não sou Great Talent ainda, fiquei tocado. Eu acho que as pessoas aqui, pelas carinhas que eu estou olhando, estão muito entusiasmadas. Sua palestra é inspiradora. Queria aqui agradecer em nome do clube, muita gratidão pelo seu tempo, por essa troca de experiência. Muito obrigado. Obrigadão, muito bom. Nós estamos aumentando a expectativa de vida de uma forma extraordinária. Quando eu nasci, a expectativa de vida era de 43 anos, hoje a gente já passou de 76. São 33 anos mais de vida, não são 33 anos de velhice. E essa vida muito mais longa, eu costumo fazer a analogia, é de como se a gente tivesse saído de uma corrida de 100 metros, que você vê o final e você vem com todo o gás, com toda a energia para chegar àquele fim. Uma vida muito mais longa significa que você tem muito mais percalços, você tem perdas, você tem perda econômica, financeira, você se aposenta, você perde amigos, talvez você perca a saúde. E para que você possa chegar bem ao final da maratona, todo mundo sabe que para correr uma maratona você precisa de estratégias, de treinar, para poder chegar bem. E aí entra o conceito de resiliência. É você pegar uma flor de papel e você amassa e ela fica amassada. Mas se você pegar uma flor de plástico e você amassar, ela volta. Ela tem resiliência. Essa resiliência é fazer com que você tenha reservas para poder ultrapassar, aprender, dar a volta por cima, dar o salto pelo lado, para que você possa continuar tendo qualidade de vida à medida em que envelhece, à medida que você vai chegar a essa tal da maratona. O brasileiro não tem a educação básica financeira, ele não pensa em se preparar e ter um capital para o final da vida. Então ele fica sedentário, ele não cuida da dieta, ele não cuida do manter um peso adequado. O brasileiro gosta de uma dieta branca, muita farinha, muito arroz, muito sal, muita cachaça, muito açúcar, quando na verdade você tem que botar mais cor no seu prato. O brasileiro não gosta de uma dieta saudável. As gerações mais novas agora estão aprendendo e se atinando. Isso é uma coisa que eu sempre repito, é um mantra. Quanto mais cedo você se preparar, melhor. Nunca é tarde demais. E repita isso sempre, sempre, sempre. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Quanto mais cedo, melhor, nunca é tarde demais. Não começou aos 20, começa aos 30. Começou aos 30, começa aos 50. Começou aos 50, começa aos 80. Você vai ter ganhos. Quem começou cedo vai ter mais ganhos. Mas isso não significa que você está com 60 anos, é sedentário, está comendo mal, está comendo muito sal, está tomando muito chopp, está fazendo tudo errado. Dá uma melhorada, mas é preciso que as autoridades, o sistema, o poder público ajudem e permitam que essas escolhas sejam acessíveis, mais baratas e viáveis. Há uma palavra que combina muito com longevidade, que é solidariedade. Você tem que exercer essa solidariedade com as pessoas que estão ao seu redor, intergeracional, solidariedade entre gerações, mas também a própria solidariedade com si próprio. Gostar mais de si, se cuidar, ter mais autoestima, porque isso tudo é que vai, no final, refletir uma qualidade de vida à medida em que você envelhece. Quem não gosta de si, para que se cuidar? Você não gosta de si próprio. Você tem que pensar em todos os talentos, conhecimentos, na autopreservação,
Você se pergunta no final, quando chega aos 70, 80, 90 anos, envelhecer para quê? Para que essa longevidade? A troco de quê? Quanto mais esticado, melhor. Vamos botar botox, vamos fazer plástica. A segunda taxa de cirurgiões plásticos do mundo, por 1.000 habitantes. Academias, as pessoas não estão indo necessariamente para se manterem saudáveis, fazer musculação e poder envelhecer melhor. Não, é para você ficar sarado, para você ficar bonito, para você ficar atraente. E óbvio que o oposto disso é você envelhecer, você ter rugas. Você tem que ter orgulho das suas rugas. Essas rugas que você está vendo aqui, elas predizem todo um passado de experiências que me deixa arrepiado. Isso é que é o bom. Eu tenho experiências que eu não podia ter tido aos 20 ou aos 30. E em vez de você valorizar e até celebrar que o envelhecimento é a melhor coisa que pode te acontecer, a alternativa é morrer cedo. Está interessado? Só tem essa opção. Tem que abraçar o envelhecimento, focando e enfatizando as coisas boas do envelhecer. Segundo é que é preciso você observar uma perspectiva de curso de vida. Você não, de repente, ficou velho. Você vai ser velho de acordo com as escolhas, o ambiente em que você viveu, os legados, o esforço que você fez para bem envelhecer. Isso tudo que é o curso de vida faz com que duas pessoas tenham 70 ou 80 anos e uma tem um alto risco de ter doenças, o outro baixinho, maior do que ele tinha aos 20, mas ele se cuidou e o outro não se cuidou. Não é a idade, não é o envelhecer, mas sim a forma como você foi envelhecendo. Eu sempre digo que para você envelhecer bem, você precisa de acumular 4 capitais. Capital da saúde, acho que todo mundo quer envelhecer com saúde, mas você tem que caprichar para poder chegar aos 90 com saúde. O capital de conhecimentos, que a gente vive hoje numa sociedade que está dando saltos imensos tecnológicos. Quem não aprender, vai ficar obsoleto não aos 70, vai ficar obsoleto aos 40, você vai perder o emprego. Outra coisa fundamental, um capital social, de você ter amigos, de você cultivar boas relações. Afinal, pode ser que você venha a uma etapa da sua vida precisar de alguém que lhe cuide. E se você não tiver essas boas relações, vai complicar. O último capital, infelizmente, cada vez menos as pessoas estão tendo a oportunidade de acumular, é o financeiro. E aí não tem a educação financeira para tentar acumular o capital quando pode. Claro, tem gente que não consegue nem pagar as contas no final do mês. Mas olha, se em cima disso tudo você não tiver um propósito de vida, para que envelhecer? Saber por que você acordou de manhã, qual é a diferença que você está fazendo. A vida, as pessoas que te amam, as pessoas que você ama. Num país com tanta necessidade social, sempre há alguma coisa que você pode fazer para fazer a diferença, para deixar um legado, para deixar uma pegada. Eu tenho 73 anos, eu não estou interessado em competir com ninguém. Ou eu já fiz a minha carreira ou não fiz. Eu trabalho porque eu gosto. Eu trabalho porque me arrepia, porque me deixa motivado, porque eu quero deixar um legado. Eu quero que você, com metade da minha idade, se lembre de alguma coisa que eu falei daqui a 10, 15 anos, quando eu já talvez tenha ido. E é isso que faz a diferença, você tem um propósito. Essa questão da morte, ela tem que ser mais encarada. No Brasil não se discute, você faz tudo possível para evitar, inclusive os profissionais da saúde, que não estão preparados para assistir. Só tem uma coisa certa na vida, que a gente morre. E que a morte, o dia da nossa morte é um momento muito sublime, que merece ser vivido. Lembra do nosso legado cristão, católico, apostólico, romano, até na hora da minha boa morte? Vamos fazê-la, que seja uma boa morte. Eu não quero morrer num centro de tratamento intensivo com tubos em todos os meus orifícios, prolongando em algumas horas, dias ou semanas aquela agonia da morte, porque aí ela vira agônica.
E para isso você tem que se preparar, você tem que pensar, você tem que deixar instrumentos legais que talvez você não esteja consciente ou não possa exercer por ter um Alzheimer, uma demência. E você tem que deixar isso tudo muito preparado. São as diretrizes da vontade antecipada que você já avisa os seus... Avise a sua família, avise os seus advogados, avise os seus médicos e nem assim você vai ter certeza e que na hora que precisa você vai encontrar aquilo que você tinha sempre querido. Mas pelo menos você se prepara para que a hora da morte seja realmente a hora da boa morte. A gente tem que desenvolver uma cultura do cuidado. A gente não está fazendo isso. Cuidar da infância, desde que nasceu, até a hora que morreu. É isso que a gente tem que pensar. Minha filha está cuidando da minha neta. E aí a gente vai para outra ponta, que a minha mãe é centenária. É um privilégio estar do lado dela. Ela ainda me guia. Ela está com Alzheimer, mas é aquela mulher presente que me cuidou quando eu era garoto, que cuidou do meu pai quando ele ficou doente, que agora necessita de cuidado. Essa é a cultura do cuidado. E aí vem uma lição muito importante. Cuidado no Brasil tem um gênero, é a mulher que cuida. Quando eu nasci, diziam para mim, menino não chora, menino já nem se cuida, porque menino 60 anos depois tem uma dor no coração, mas não fica calado. Não pode mostrar fraqueza. A mim me deram uma pistola para atirar e uma bola para chutar, para minha irmã deram uma boneca para cuidar. Coube a mim me autoeducar para saber que eu sou parte do cuidado. Que eu não sou só um recipiente do cuidado. Não por ser médico, mas os homens têm que participar dessa revolução e passar a cuidar mais no mundo envelhecido, que muitas mais pessoas vão precisar de cuidado. E como é bom cuidar. Como é bom eu sair da casa da minha mãe com aquela sensação, que coisa boa, poder acariciá-la, poder cantar Roberto Carlos nesse momento lindo em que eu estou aqui junto de você. Mas isso não pode falar, porque o mundo é machista e a cultura do Brasil é machista, tem que ser durão. Então, a gente vai fazendo muitos erros, porque na hora que a gente precisa de cuidar, você pode se surpreender por não ter ninguém que queira te cuidar. Até porque tem tanto adulto ranzinza que já é chato. Mas não seja um velho ranzinza, porque aí ninguém te atura. Quando foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa pela primeira vez? Eu, com 81 anos, estou fazendo esse TED pela primeira vez. Estou feliz. Eu estou um pouco ansioso. Eu faço muitas palestras, dou aula, mas aqui é um pouco diferente. E espero que vocês gostem. Meus pais. Meu pai morreu com 94, minha mãe com 99. Eu podia dizer, tudo bem, tem ainda um bom tempo para passar a me preocupar com isso. Tem ainda bons anos pela frente. Não é verdade. Os estudos nos mostram que a genética é responsável unicamente por 20% daquilo que nos acontece. Os outros 80% somos nós mesmos, aquilo que nós fazemos e o meio que nós vivemos. Nós temos que ter consciência muito clara que envelhecer é uma certeza. Envelhecer bem é uma escolha. Eu comecei a fazer 80 anos com 29. Eu, naquela altura, já era um cara bem-sucedido na vida, forte, saudável, mas não era feliz, era muito tenso. E um dia comecei a me sentir mal, senti dor no peito, fui no médico, o médico me encaminhou para um cardiologista, eu fiz os exames, fiz os testes. O cardiologista chegou para mim e disse, isso aí não tem nada por enquanto, mas vai ter. Se você não cuidar de você mesmo, se você não cuidar da sua cabeça, se você não procurar ser menos tenso. E, com isso, eu procurei um analista, procurei alguém que pudesse me ajudar e comecei as minhas primeiras sessões de análise, 2 vezes por semana, comecei a procurar entender quem é que era o Abílio.
E isso foi muito importante para mim na minha vida. Tem sido uma constante, com raros períodos que eu fiquei sem fazer análise, que eu fiquei sem procurar entender o que eu estava fazendo nesse mundo. Isso tem sido muito importante para que eu pudesse lidar com coisas que não são tão fáceis para mim, pudesse seguir na minha vida. Eu acho que uma coisa, o autoconhecimento é fundamental, e todas as pessoas deveriam fazer alguma coisa para procurar se conhecer melhor. E não precisa necessariamente de ter um analista. Isso pode ser feito sozinho. Tá? As pessoas, desde que a pessoa queira investigar um pouco, quem é que nós somos? Quem é o cara que está lá dentro de mim? Quem é que está me dirigindo? Quais são as suas emoções? Quais são as suas reações? Isso não é nenhum trabalho de grande esforço. Basta a gente prestar um pouco atenção naquilo que nós fazemos, naquilo que... Por que eu fiquei tão triste ontem? Ou por que eu fiquei tão alegre? Por que eu me irritei com tal coisa e não com a outra? O autoconhecimento é fundamental. Ele nos dá uma possibilidade muito melhor de relacionamento, e principalmente relacionamento com as outras pessoas. Quando você conhece a si próprio, você passa a ser um cara mais compreensivo com as outras pessoas com que você se relaciona. Isso é extremamente importante. O autoconhecimento nos ajuda também a lidar com o estresse. O estresse existe, e uma vida sem estresse seria extremamente enfadonha, seria extremamente boring, não seria uma vida agitada. O estresse existe, mas ele tem que ser colocado a nosso favor e tem que ser administrado. É muito importante nós sabermos administrar o estresse. Como é que se administra o estresse? Parece complicado, mas é muito simples. Vamos combinar com nós mesmos. Dizer o seguinte: eu só vou me estressar com aquilo que foi importante. Com aquilo que é importante, para mim, eu posso me estressar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, então, vamos definir o que é importante na vida. Vamos comprar um caderno de 100 páginas e vamos começar a escrever as coisas importantes. Vocês vão escrever 2, 3, 4 linhas no máximo. Para mim, as coisas importantes na vida sou eu mesmo, a minha saúde, eu estar centrado e a minha família. Se estiver bem, o resto é o resto. Vocês podem dizer, mas tem uma série de coisas, o trabalho, os esportes, tudo aquilo. É a vida. Nós temos que saber lidar com ela. E ter uma consciência muito clara que nós só devemos nos estressar, nós devemos somente, de repente, sair do nosso eixo com as coisas que são importantes. Para mim, o importante sou eu mesmo, a minha saúde e a minha família. Eu, desde muito pequeno, desde a infância, eu tive que conviver com estresse e aprendi a conviver com estresse. Eu nasci numa família humilde. Meu pai era um imigrante português, chegou aqui com 16 anos, se casou com minha mãe, e eu nasci numa pequena edícula, atrás de uma pequena vendinha que meu pai tinha aqui, não muito longe daqui, na Rua Vergueiro. Tenho o maior orgulho da minha origem, o maior orgulho da minha família, a maior saudade dos meus pais. Só que a natureza não foi muito boa comigo no começo da minha vida. Eu, até 12 anos, eu era baixinho, gordinho, muito flácido, um verdadeiro pudim, muito frágil. Não? E aí meu pai me colocou numa escola, quer dizer, onde, no alto da várzea do Glicério, ficava lá de manhã, e na parte da tarde ia para a várzea, ficar convivendo com garotos de rua, realmente garotos de rua mesmo, num ambiente extremamente hostil. Gente, não era bullying não, vocês não sabem que eu apanhei. Apanhei barbaridade. E meu pai dizia, o homem não chora. Se o homem não chora, o que precisava fazer? Precisava dar um jeito de fazer alguma coisa. Aí comecei a procurar como é que eu podia me defender. Encontrei uma academia de artes marciais, entrei lá, me matriculei, comecei a treinar, treinei muito boxe, competi, tá? E aí, de apanhar, passei a bater. Isso foi importante na minha vida, foi minha introdução ao esporte, mas me trouxe uma dose de agressividade por muito tempo, que eu tive depois dificuldade de lidar com ela, né? e procurar administrar essa agressividade. Mas isso me introduziu ao esporte, e o esporte sempre foi muito importante na minha vida. Tenho alguns títulos de campeão brasileiro, dos quais eu me orgulho, e sempre foi realmente uma coisa que, para mim, foi muito importante, não só o esporte em si, mas para a saúde e também, mesmo no trabalho, em todos os relacionamentos, todo o endurecimento que ele traz. Nós precisamos entender que o corpo tem limite. E nós precisamos entender bem para que nós queremos o esporte. Eu sempre classifiquei o esporte de competição, esporte de lazer e o esporte
para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e também para a longevidade com qualidade. Eu, durante muito tempo, dediquei ao esporte de competição. E me dediquei com afinco. Sempre tive uma relação muito clara com a derrota. Eu simplesmente odiei sempre a derrota. Então eu lutei muito, muito, muito no esporte. Hoje, para mim, o esporte tem que estar a serviço da minha saúde, da minha longevidade, com qualidade, para que eu possa estar junto com a minha mulher, com meus filhos, fazendo as coisas que eles fazem e acompanhando sempre. Ainda hoje eu me exercito todos os 5 dias da semana, com bastante atividade. Tenho um programa de esportes em todos os dias, todos os 5 dias. Nos outros sábado e domingo eu faço alguma coisa assim leve, aquilo que eu tiver vontade de fazer. Mas durante os 5 dias eu faço os esportes aeróbios, bons para o sistema, importante para o sistema cardiovascular. Faço treinamento de musculação, treinamento de força, porque com o envelhecimento nós perdemos muitas células dos músculos. É importante que a gente fortaleça as outras. E faço também os esportes, aqueles chamados um pouco lúdicos. Não? Então, jogo squash, ainda treino boxe. Isso é importante para você manter o sistema neural sempre ativo, para você ter que os seus músculos tenham agilidade. Mas não adianta a gente pensar só em esporte. Olhando para o corpo, a gente tem que pensar também na alimentação. A alimentação é fundamental para a nossa saúde e para o envelhecimento com qualidade. Tem muita gente que pensa, que diz, pô, para o Abílio esse negócio é tudo fácil, alimentação. Ele não gosta de nada, pô, ele só come salada, só come verdura, só come não sei o quê. Tal. Não é verdade. Né? Eu gosto de tudo que vocês gostam. Eu gosto de feijoada, eu gosto de lasanha, eu gosto de churrasco, eu gosto de doce. Tá? Eu gosto de tomar uma tacinha de vinho de vez em quando. Só que eu não faço isso todos os dias, a todo momento. Eu não como um churrasco no almoço e uma lasanha no jantar e todos os dias da semana. Tá? Então, realmente, na alimentação, aquilo que engorda e que faz mal, tá? Na realidade, é a regra, é você fazer isso todos os dias e sempre. Você tem uma alimentação regrada durante todos os dias, a maior parte do tempo, e você simplesmente, de vez em quando, você sai e come, faz aquilo que você gosta, esse é o ideal. Mas a gente não pode cuidar só do corpo, a gente tem que pensar também no espírito. Tem gente que pergunta, qual é a força do Abílio? Onde esse cara tira a força dele? Sou uma pessoa comum, absolutamente normal, como todos vocês. Se tem uma coisa que para mim realmente é muito forte, é a fé que eu tenho em Deus. Isso realmente para mim é muito forte. Deus tem sido um amigão comigo. Ele não tem evitado as dificuldades que eu tenho encontrado na vida, mas tem me ajudado a superá-las. Como aqui, no caso do meu sequestro, fui sequestrado por um bando de guerrilheiros internacionais, realmente uma coisa extremamente profissional, e fui colocado debaixo da terra, dentro de um caixote. Eu tinha certeza que ia morrer. E nos primeiros momentos, eu não conseguia rezar, não conseguia nenhuma conexão com Deus. Pouco a pouco isso foi voltando. E quando foi voltando, eu fui pedindo a Deus, Deus, não me deixa perder a fé. E aí, quase que por milagre, eu consegui sair dali, são, salvo, e pude continuar a minha vida. Obrigado. Relações. Hoje está provado pela ciência, pelos estudos, que o relacionamento é extremamente importante para que as pessoas vivam bem. Principalmente para as pessoas que tenham longevidade com qualidade. O relacionamento é extremamente importante. As relações estáveis, a monogamia, são extremamente importantes para que as pessoas vivam bem. Eu dou muita importância aos meus relacionamentos. Eu estou sempre reinventando. Todo mundo sabe das minhas reinvenções empresariais. Eu compro a empresa, vendo outra, saio daqui, vou trabalhar no outro lado, coisa e tal. Mas a minha grande reinvenção foi eu ter me casado há 14 anos atrás com a Geise. E dali nascer a Rafaela e o Miguel. Que vocês não sabem o que é isso. Hoje, com meus 6 filhos, meus 4 filhos adultos, a Ana mais velha está ali, tem 57 anos, e o meu pequenininho tem 8. Gente, você não sabe o que é isso. Tá? Isso aí dá uma força para você continuar vivendo, para você dizer, escuta, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar com eles, eu tenho que estar bem.
Então, é extremamente importante a maneira como você se relaciona não só com a família, com todas as outras pessoas. Eu tive muitos conflitos na minha vida. Ter conflito é normal, não é desejável, mas pode acontecer. O importante é você ter os conflitos, você saber superá-los. E, principalmente, você saber se reconciliar. Você não ficar curtindo ódio, você não ficar curtindo mágoa, você tocar para frente e levar a vida. Nós temos que ter uma consciência que nós somos uma pessoa em 7 bilhões de pessoas nesse mundo. Embora seja assim, nós somos únicos. Cada um de vocês que está aqui é único. E vocês são insubstituíveis. Porque quem é que vai substituir cada um de vocês? Ninguém. Quem é que vai substituir o Abílio? Pode substituir aquilo que o Abílio faz. Fazer melhor, pior, não importa. Mas ninguém vai substituir aquilo que eu sou. A gente tem que ter consciência disso. Né? E aí, realmente procurar, não estar aqui de passagem à toa nessa vida, saber por que nós estamos aqui. Eu desde sempre, desde pequeno, eu sempre fiz uma escolha. Eu queria ser alguém. Eu queria ser alguém que passasse por essa vida de uma maneira marcante. Isso não tem relação com o dinheiro, tem relação com a postura na vida. Eu sempre quis ser alguém. E dentro disso, eu criei o meu propósito. Meu propósito sempre foi, minha meta principal, sempre foi a felicidade. Eu quero ser feliz. Eu sempre pus a felicidade lá na frente como meta, e tudo que tinha do lado eu fui arrumando, ajeitando, me direcionando para lá, para a felicidade. Você diz, mas tem dias que você está mal, você está triste, tem dias que você está infeliz. Não. São coisas que acontecem na vida e você tem que administrar. Você tem que seguir sempre rumo a ser feliz. Além disso, dentro do meu propósito, eu sempre quis aprender e compartilhar. Desde lá atrás, quando me formei na GV, eu não tinha emprego aqui no Brasil, que eu estava pensando para os Estados Unidos, vou ser professor. Eu sempre quis aprender. Eu tenho uma vontade imensa de aprender. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Tem gente que acha que isso é marketing. Não é. Eu levo a minha vida assim. Agora eu quero aprender e compartilhar. Eu quero aprender e quero dividir com as pessoas. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu dou aula na GV. É por isso que eu faço palestras. É por isso que eu já escrevi 2 livros. Porque eu quero compartilhar as coisas que têm acontecido na minha vida. E essa é a ideia. Esse é o meu propósito. Isso é que me traz aqui. E se eu conseguir deixar alguma coisa para vocês, com vocês, que possa ser útil para vocês na vida, eu vou ficar muito feliz. Primeiro eu vou dar umas boas notícias para vocês. Eu passei os últimos 2 dias entrevistando jovens para o sistema de bolsas da Fundação Estudar. E eu fico impressionado todo ano como os jovens estão melhorando. Quer dizer, a qualidade das pessoas é um espetáculo. Quer dizer, tem jovem de 17 anos, aceito nas melhores faculdades dos Estados Unidos, mas espetaculares realmente. E a melhor notícia é que hoje em dia muitos desses jovens estão interessados em política ou ir para o setor público, né? Na minha época ninguém queria ir para o governo, quer dizer. E agora eu estive em Harvard há 3 semanas atrás, também num seminário para brasileiros, e no final jovens lá convidaram aqueles que queriam ir para o setor público para subirem no palco, para tirar um retrato, para daqui a 10 anos olhar quem tinha realmente feito alguma coisa no setor público, e subiram uns 40 jovens brasileiros das melhores escolas americanas. Então, eu acho que o Brasil vai melhorar quando esse pessoal voltar e esse pessoal tiver cargos importantes e assim, né? E substituem o pessoal que está aí agora, né? Bom, vamos lá a minha palestra.
Bom, como eu invisto muito em educação, acreditando que esta é a melhor forma de gerar maior igualdade de oportunidade para todos, acho que vocês imaginam que a minha própria educação tenha sido formal, estruturada e bem planejada. Como vocês verão, não foi bem assim, mas vamos à minha história. Eu nasci no Rio e dos meus 76 anos morei uns 50 anos aqui no Rio. Quer dizer, então eu sou realmente carioca. Eu vou falar um pouco da grande influência do Rio, positiva e negativa na minha formação. Espero que vocês na plateia tirem algum proveito de meu aprendizado e que sirva para os que têm filhos e para a futura escola eleva incorporar algo do meu aprendizado na sua filosofia de ensino. Basicamente, fui educado com muita liberdade, autonomia, praticando esportes, com a necessidade de me adaptar à convivência com gente diversa, assumindo riscos e a constante necessidade de tomar decisões. Ou seja, tive um grau de liberdade e independência e situações de me virar por conta própria maior do que a maioria dos meus colegas. Acho que essa liberdade foi um fator positivo na minha vida. Do lado negativo, faltou disciplina, melhor conhecimento das ciências exatas e uma visão de longo prazo, fatores que só pude tentar corrigir mais tarde, né? Menciono a seguir algumas memórias. Eu morava no Leblon. Aos 5 anos me botaram na escola americana. Usualmente teria ido para uma escola alemã. Meu pai era suíço e minha mãe filha de suíços. Mas como a Segunda Guerra tinha acabado e com a derrota dos alemães, fui para uma escola americana. Entre os meus colegas de rua e esporte, eu me sentia diferente. Todos estudavam em escolas brasileiras e eu numa estrangeira. Aprendi inglês cedo, o que se tornou uma grande vantagem mais tarde. Tive muito mais acesso no mundo por falar inglês bem. A escola americana não era conhecida por sua disciplina, mas, em compensação, o quadro de professores era diverso e divertido. Meu professor de matemática e física era um húngaro fugido do comunismo. O de educação física, que dobrava como professor de biologia, era um russo, o galã da escola, também fugido do comunismo. A professora de história fugiu dos nazistas. Minha professora, no primeiro ano, mais tarde fundou o Chapeuzinho Vermelho, escola que ficou famosa no Rio. A professora de francês veio para o Brasil perseguindo sua paixão. Nunca casou, mas viveu até 106 anos. Poxa. E havia os americanos. Em geral, eram americanos de passagem pelo Rio de Janeiro que iam lá ensinar na escola fazendo um bico, né? Então, era uma escola cheia de professores amadores, mas uma diversidade incrível de pessoas. Entre os alunos, a variedade de nacionalidades era grande também. E, somado aos professores, permitiu uma interação com culturas diversas. Havia pouca rigidez e disciplina na escola. O ambiente livre gerava a oportunidade de ser criativo, de se virar por conta própria, qualidades que certamente foram fundamentais no meu futuro como empreendedor. A interação com diversas culturas tornou mais fácil a minha expansão para o exterior nos negócios anos mais tarde. Lembro com saudades desta época do Rio de Janeiro. Com 8 anos eu podia ir para a escola sozinho, a pé ou de bicicleta. Que aprendizado maravilhoso para um jovem desta idade poder andar sozinho na rua. Risco de sequestro ou roubo nem passava pela minha cabeça. O perigo maior eram os meninos de territórios diferentes que ameaçavam caso cruzássemos áreas que eles considerassem deles. A solução era mudar a rotina ou ir de bicicleta, né? Na minha infância, o esporte era um foco importante. Eu jogava tênis, onde aprendi a competir, perder aprendendo, a treinar, a ter a disciplina que me faltava na escola, ter mais autocontrole e também como avaliar adversários.
Desde cedo participava de torneios pelo Brasil afora. Viajava sozinho e tinha de me virar. Uma riqueza de experiências na formação de um jovem. Aos 12 anos comecei a frequentar o Arpoador. Como já haviam 2 outros Jorges na praia, o Jorge francês e o Jorge grande, eu passei a ser o Jorge americano, porque estudava na escola americana. Comecei a surfar e a pescar de mergulho. Na época, o Arpoador era o centro da juventude avançada, mas drogas ainda não tinham aparecido por lá. Chegaram ao Arpoador anos mais tarde. Eu, como era atleta e competia muito no tênis, sempre estive imune às bebedeiras, festanças ou drogas. As viagens de pesca para Búzios eram uma aventura. Pegávamos uma barca para Niterói, um ônibus para Cabo Frio e outro ônibus para Búzios. Raramente a logística funcionava bem e muitas vezes sobrávamos em lugares inesperados, né? Surfar no Arpoador e viagens para pescar de mergulho em Cabo Frio e Angra eram oportunidades excelentes de aprender. A liberdade que meus pais me davam me obrigava a tomar decisões e solucionar problemas, mesmo que fossem pequenos. Estudar, eu estudava, ler também eu lia, mas gostava mesmo era de ação, tênis, surf e aventuras. Fico triste quando penso que hoje em dia é difícil ou impossível no Rio para qualquer criança de 8 anos ir a pé sozinho para a escola ou frequentar o Arpoador aos 12 anos. Esta necessidade de adaptação e de lidar com experiências e pessoas variadas na minha infância foi um fator muito construtivo no meu aprendizado. Minha educação carioca contribuiu para que eu me tornasse um eterno otimista. Aliás, conheço mais otimistas bem-sucedidos do que pessimistas. Para mim, o mundo tinha problemas, mas era lindo, estava sempre melhorando, gerava oportunidades excepcionais e as meninas do Arpoador e do Colégio São Paulo eram maravilhosas. Bom, se essas minhas experiências de liberdade não são aplicáveis no mesmo formato como as que eu pude ter, recomendo muito aos pais na plateia que encontrem outras formas de proporcionar liberdade e opções de escolha aos filhos. O mundo está mudando cada vez mais rápido e crianças sem a possibilidade de experimentar e resolver estarão em desvantagem. Eu tenho muita preocupação com os pais que sempre estão muito preocupados com a educação formal dos filhos e das notas e assim, né? Eu acho que tem muito mais numa boa educação do que o estudo formal, né? Então, acho que a criança tem que correr uns riscos, tem que fazer bobagens, tem que errar, é assim que ela aprende, né? Aos 17 anos, fui para Harvard. Deixei meu Arpoador querido para sempre. Harvard foi uma dureza para um carioca da praia que nunca havia estado nos Estados Unidos, apesar de ter estudado na escola americana. Mas tinha aprendido a me virar e me adaptar. Me virei e me formei sem brilho aos 20 anos. Como me formei antes da minha classe, nunca peguei o meu diploma. Em 2014, num evento em Harvard, decidiram me entregar o diploma que eu nunca tinha pego. A Duda estava lá, eu acho. Até que eu gostei de recebê-lo, com 53 anos de atraso. Por que eu não peguei antes? Não sei direito, mas talvez por uma certa implicância com a educação formal demais, né? E não que Harvard seja muito rígida, cada um estuda o que quer por lá, mas para um carioca criado com pouca disciplina, todo aquele aparato universitário e burocrático era irritante. Acredito muito em educação e em aprender, mas em linhas gerais me preocupa a burocratização e rigidez dos sistemas existentes. Como descrevi anteriormente, dou muito valor a experiências, a oportunidade de tomar decisões
e a errar para aprender. Quanto a Harvard, vale a pena mencionar que duas das maiores estrelas recentes, pessoas inovadoras no ramo de negócios, chegaram a frequentar a faculdade, mas não se formaram. O Bill Gates e o Mark Zuckerberg. Resolveram que tinham coisas mais importantes para fazer ou aprender, em vez de se formarem em Harvard, né? Depois de Harvard, passei um ano jogando tênis na Europa, o suficiente para saber que não era aquilo que eu queria fazer, apesar de gostar de jogar até hoje. Mas pelo menos joguei em algum dos torneios mais conhecidos, como Wimbledon, Roland Garros e a Taça Davis. Retornando ao Rio, me juntei a um grupo de Ivy Leaguers que havia fundado uma financeira. Mais um baita aprendizado. Falimos depois de 4 anos. Gostava da dinâmica do mercado financeiro. Continuei no mercado e me juntei a um novo empreendimento, uma distribuidora de valores. Não foi um fracasso, mas a sociedade não prosperou. Compraram a minha participação e me retirei da sociedade. Em 1971, com 31 anos, juntei todas as minhas poupanças e montei o Garantia. Já fazia 10 anos que eu tinha me formado. Já havia passado por 2 experiências frustrantes, mas finalmente as coisas começavam a andar. Será que se eu tivesse tido mais disciplina, mais planejamento de longo prazo, eu teria escapado dos fracassos? É possível que sim, mas por outro lado, o meu desejo de liberdade e disposição para correr riscos me mantinha na rota de tentar, inovar, sonhar grande, em vez de me contentar com bom salário e segurança. Em 1971, tive uma grande sorte. Havia montado a corretora Garantia para operar em bolsa. Mas mal comprei a corretora e a bolsa despencou uns 70%. Meu negócio previsto evaporou. Na mesma época, o Banco Central decidiu criar o mercado de títulos governamentais. Um novo negócio que abriu a oportunidade para muitos jovens do mercado financeiro de se provarem. Até então, a sorte tinha sorrido para mim em termos das ondas suicidas que eu havia surfado, dos ataques de tubarão que eu havia escapado e dos assaltantes que eu havia sobrevivido. Agora a sorte estava me dando uma oportunidade excepcional no mundo dos negócios. Eu pessoalmente acho que a sorte é o resultado de muito suor, mas tenho um bom amigo que sempre diz que a sorte passa pela frente de todo mundo. Alguns agarram, outros não. Foi o que fiz. Agarrei o Open Market, que virou um negócio excepcional para a construção de outros negócios. Os negócios do Garantia iam bem, mas a sociedade começou novamente a fraquejar. Meus sócios originários queriam ser sócios, mas não queriam trabalhar. Tive de comprá-los e substituí-los por jovens promissores. Depois de apanhar nas primeiras sociedades, comecei a melhorar em termos de sociedade e associados, mas sempre tendo de aprender através das dificuldades e com a disposição para mudar ou tentar novamente. Se tivesse tido uma educação muito rígida e formal, dificilmente teria me ajustado às necessidades constantes de mudança e adaptação. Nesta época, minha vida com infância de muita liberdade, disposição para coisas novas e riscos começou a dar certo. Em 1983, compramos o controle das lojas americanas. Meus colegas do mercado financeiro, que ganhavam rios de dinheiro com os juros altos, acharam que estávamos loucos. Para que comprar uma empresa quando os juros são tão bons? Em 1989, compramos a Brahma. Ela era tão maior do que nós que nos acusaram de sermos testa de ferro de grupos internacionais. A maioria dos meus colegas do mercado financeiro e suas empresas desapareceram. Nós, com ativos mais sólidos, mais tarde, continuamos por aqui, sempre prontos para melhorar, inovar e tentar fazer de maneira diferente. Minha educação carioca teve algumas falhas. Como estudei em escola americana, nunca fui muito bom em ciências exatas. Faltou disciplina em geral no início da carreira e visão de longo prazo.
O carioca não é um adepto de muita disciplina ou visão de longo prazo. Fui tentando corrigir isso ao longo dos anos. Em resumo, acredito numa boa educação formal, mas não a deixe matar o aprendizado da rua ou praia, a disposição de errar, de decidir, de inovar e de tentar de novo se houver uma derrota pelo caminho. Meu aprendizado carioca teve falhas, mas felizmente gerou oportunidades que foram agarradas e continuo um carioca otimista, bem-humorado e querendo sempre melhorar. Obrigado.